This call is now being recorded. Beleza, então, pessoal. Iniciar aqui a gravação. E aí, como eu falei para vocês, né? A gente vai fazer essa parte da aula falando sobre a parte das teorias evolucionistas, né? As duas principais que são a teoria do Cavaleiro de Lamarck, né? A teoria da lei do uso e desuso, e também a gente vai falar sobre a teoria evolucionista de Darwin e Wallace, certo? Então, fiquem atentos aí, qualquer coisa vocês me perguntam ao final da gravação. Então, vamos lá. Bom, a gente tem aqui duas ideias que são diferentes, né? Mas ambas as ideias tentam explicar o mesmo fato, o fato da evolução, certo? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, evoluir significa mudar. Então, a teoria da evolução, as teorias evolucionistas, a ideia evolucionista, ela bate de frente com a ideia criacionista, que é a ideia fixista, né? Eles têm a ideia, desculpa, eles têm a ideia de que todos os organismos nasceram dessa forma e vão continuar dessa forma para sempre, né? Eles não vão mudar, eles vão permanecer com as mesmas características. Já a teoria evolucionista, ela vai dizer o contrário, vai dizer que os organismos surgiram de uma determinada forma e depois, ao longo do tempo, eles foram mudando. E essas mudanças aí é que caracterizam a evolução, né? Então, evoluir significa mudar. Mas existem diversas hipóteses, né? Diversas ideias de como que ocorreu essas mudanças ao longo do tempo. Darwin e Lamarck, né? Eles não conversaram entre si, eles não tinham convívio, né? Então, um não teve a oportunidade de conviver com o outro, de conversar com o outro para expor as suas ideias. Mas ambos acreditavam na mesma ideia, né? Que os organismos mudavam ao longo do tempo. Então, como eu mostrei para vocês lá naquelas aulas anteriores, a gente tem aí uma série de eventos que dão evidências de que a evolução é um fato real, né? A gente tem as evidências aí embrionárias, né? Que durante o desenvolvimento embrionário, os organismos estavam lá surgindo, eles estavam se desenvolvendo parecidos uns com os outros, né? Anfíbios eram parecidos com répteis, os embriões, né? Os embriões dos répteis parecidos com os dos mamíferos, parecido com os dos peixes, todos eles possuíam semelhanças. Então, tipo assim, em um determinado grau, todos eles têm semelhanças, né? E aí, com o passar do tempo, eles foram adquirindo essas diferenças. E aí, parte da ideia de que todos surgiram de um ancestral comum, né? De um ancestral que era igual para todos. E aí, ao longo do tempo, eles foram se dividindo. Então, outra evidência que a gente tem são os fósseis, né? A gente encontra fósseis de organismos que são muito diferentes dos organismos que a gente tem hoje. Então, a gente já tem informações genéticas de alguns desses indivíduos, né? Quando a gente encontra um fóssil relativamente preservado, a gente consegue extrair informações genéticas, a gente sabe que eles são geneticamente diferentes dos organismos de hoje. Então, a gente tem aí uma série de evidências de que esses organismos não são iguais aos organismos que nós temos hoje. Além disso, o processo evolutivo, ele continua acontecendo, né? Ele não parou no tempo lá, agora que a gente está vivendo essa época que não tem mais evolução. Não, ele é um processo contínuo. Então, o processo de evolução está acontecendo nesse momento. Só que ele é tão devagar, mas tão devagar que a gente não consegue perceber que ele está acontecendo, né? Mas todos os anos são descritas novas espécies. Então, isso quer dizer que a gente não conhece muito do que já existe, né? Então, assim, esse processo foi acontecendo e está acontecendo e vai continuar acontecendo enquanto existir vida. Mas aí onde é que entra as hipóteses ou teorias evolucionistas? Entra no seguinte:
Um cara, um francês, né, chamado de Jean-Baptiste, eu acho que é Jean-Baptiste de Monet, ele era um naturalista, né? Antigamente existia muito esses caras aí que trabalhavam sendo naturalistas, né? Eram pessoas que estudavam o mundo natural. E esse Jean-Baptiste de Monet, ele tinha um codinome, né? Ele era chamado de Cavaleiro de Lamarck. Cavaleiro de Lamarck. Opa. Cavaleiro de Lamarck. Deixa eu ver se tem. É assim mesmo. O Cavaleiro de Lamarck, ele, atualmente conhecido apenas como Lamarck, ele teve uma ideia, né? E aí, muita gente hoje vai dizer que o Lamarck, ele era burro, né? Ah, mas o Lamarck acreditava nisso. Mas, tipo assim, não é que o Lamarck era burro, é que com a tecnologia que ele tinha naquela época, ele conseguia fazer aquilo, certo? Então, assim, nada de achar que o Lamarck era burro, que o Lamarck não sabia das coisas, porque ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém da época dele conseguiu. Ninguém da época dele conseguiu. Todo mundo tentava e ninguém tinha pensado em nada. O Lamarck foi lá e pensou. O que é que o Lamarck pensou? Vamos dar o exemplo clássico aqui da ideia de Lamarck. O Lamarck acreditava o seguinte, que a gente tinha uma girafinha, certo? Vamos colocar aqui uma girafinha bem feinha mesmo. Tem aqui a girafinha. Só que a girafinha do Lamarck, ela não tinha o pescoço grande, né? A girafa do Lamarck, ela tinha o pescocinho curto, certo? Aqui o chifrinho da girafa e aqui as orelhinhas da girafa. Então, a girafinha do Lamarck, ela tinha o pescocinho dela curtinho, certo? Aí a girafa, como todos nós sabemos, ela é um organismo herbívoro, certo? Então, ela se alimenta de plantinhas. Então, tá aqui a plantinha que a girafinha se alimentava. Só que o que é que acontece? O Lamarck teve a seguinte ideia. Em um momento em que estes organismos aqui passassem, por exemplo, por uma seca muito grande, né? Tivesse uma seca, tivesse um momento de dificuldade, esses organismos precisariam desenvolver técnicas para poder alcançar mais alimentos, né? Então, tipo assim, a gente tinha árvores que eram baixas, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, só para ficar mais fácil de continuar o desenho. Nós tínhamos árvores aqui que eram baixas e nós também tínhamos árvores que eram mais altas, né? Aí vocês imaginam, no momento de seca, no momento de desespero, essas árvores aqui acabam. Essas girafas aqui, elas teriam que se alimentar desta árvore. Só que o pescocinho dela era curto, aí ele não alcançava essas folhas aqui. Então, qual era a ideia do Lamarck? A ideia dele é que a girafa esticava o pescoço, mas esticava tanto o pescoço que o pescoço dela começou a crescer, certo? Esticou o pescoço, esticou, 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 aí o pescoço dela cresceu. Aí a girafa ficou com o pescoço grande, certo? Então tá aí a girafinha, ó, com o pescocinho grande. A girafa ficou com o pescoço grande. Beleza. Aí essa girafa aqui, que tem um pescoço grande, ela consegue se alimentar dessa daqui, né? Aí o Lamarck pensou o seguinte: então, quando essa girafa aqui do pescoço grande tiver um filho, né? Quando ela for procriar, o que é que vai acontecer? Os filhos dessa girafinha aqui, né? Eles vão ter as mesmas características que ela, vai ter o pescoço grande, né? Então, essa era a ideia do Lamarck. Então, o Lamarck pegou essa ideia, né? E desenvolveu uma coisa que ele chamava de lei do uso e desuso, certo? O que é a lei do uso e desuso? A lei do uso e desuso, ela diz o seguinte: se você utiliza muito um órgão, se você utiliza muito aquele órgão, ele vai se desenvolver, ele vai crescer. Se você usa pouco,
aí ele vai atrofiar. Qual era o argumento que o Lamarck usava além desse daí, né? Imagina aí, você todo dia vai para a academia, você vai lá, começa a puxar ferro, malha, 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 o que é que vai acontecer com o seu músculo? Ele vai crescer, você vai ficar forte, né? Se você para de usar os seus músculos, se você não se movimenta, se você fica parado ali sempre, se você não faz nada, o que é que acontece com seus músculos? Eles começam a atrofiar, começam a perder a sua capacidade de movimentação. Então, essa daqui é a lei do uso e desuso. Essas aqui eram os argumentos do Lamarck, né? Que quanto mais você usava, mais o órgão se desenvolvia. Quanto menos você usava, mais ele atrofiava. Então, os organismos mudavam de acordo com essa lei, né? Se eles usavam muito óleo, aí crescia. Se não, atrofiava e acabava sumindo. Só que, o que é que aconteceu aqui nesta ideia aqui da lei do uso e desuso? O Lamarck, ele adicionou mais uma informação, que foi a lei das características adquiridas, né? Isso, quando o cadeirante não exercita a perna, aí ele vai perder os músculos vão começar a atrofiar, certo? Então, ele criou uma segunda lei, que era a lei das características adquiridas. O que era a lei das características adquiridas? A lei das características adquiridas é isso aqui, ó. Quando a girafinha do pescoço que cresceu tivesse um filho, ela ia nascer com o pescoço grande também. Ela ia nascer com o pescoço do tamanho do pescoço dos par delas. Então, essa daí é a lei das características adquiridas. Só que qual é o problema aqui desta lei das características adquiridas? Vamos imaginar que uma pessoa qualquer, né, tenha uma rotina de exercícios muito grande. Ela vai para a academia todos os dias, ela faz muito exercício, ela faz tudo que tem direito, né, de exercício. Está lá o tempo todo malhando. Então, o corpo dela vai ser todo bombadão, né? A pessoa vai ter o corpo todo musculoso. Mas, se esta pessoa tiver um filho, se essa pessoa tiver um filho, o filho dela vai nascer com a mesma musculatura dela? Não, né? O filho não nasce com as características dos pais, né? Ele não vai nascer com essa característica específica que o pai adquiriu ao longo da vida. Então, essas características aqui, elas não conseguiam ser passadas adiante para a prole. Então, assim, embora a gente tenha uma modificação corporal na lei do uso e desuso, ela não consegue explicar como que os organismos surgem, como que surgem essas novas características e como elas são passadas para frente. Então, a ideia do Lamarck, ela era muito boa para a época, né? Para aquela época onde não existia nenhuma explicação, essa daqui era uma ideia válida. Então, o Lamarck, ele foi pioneiro, né? Ele foi um cara que pensou à frente do tempo dele. Então, ele teve uma ideia. Só que a ideia dele, infelizmente, não conseguia explicar como que essas características elas iam ser passadas mais para frente, né? Como que elas iam ser herdadas pelas próximas gerações. Então, a ideia do Lamarck ela começou a ser rejeitada pela comunidade científica, porque ela não explicava como que essas características iam ser passadas para frente. Daí, mais um tempo depois, né? Passado algum tempo, surgiu um cara que provavelmente você já deve ter ouvido falar nele em algum momento da sua vida. Um cara chamado de Charles Darwin, certo? O Darwin, ele era um cara, tipo, muito rico. Ele tinha dinheiro, né? A família do Darwin era rica. E o Darwin, ele ia ser uma espécie de padre, né? Ele ser tipo um padre, tipo um pastor. Só que o Darwin, ele sempre teve uma inclinação, né?
para o mundo natural, né? Ele gostava de estudar os bichos, ele gostava de observar o mundo natural. E aí o Darwin, como ele era da nobreza, né? Ele era um cara rico, ele teve um investimento de um cara, né? Um cara deu um dinheiro para ele fazer uma viagem ao redor do mundo, né? Uma viagem num barco chamado Beagle, certo? E aí, nessa viagem que o Darwin fez de barco aí no Beagle, ele conheceu diversos lugares do mundo, inclusive aqui na América do Sul. Ele chegou até aqui, a América do Sul, e ele observou diversos organismos diferentes, né, que ele nunca tinha visto quando ele chegou em locais como a Austrália. Ele observou bichos lá que ele nunca tinha visto, ele achava, inclusive, que era uma espécie, os tamanduás, ele achava que era uma espécie de cachorro. Enfim, ele ficou muito surpreso com a diversidade de organismos que tinha. Então, o Darwin, ele começou a acumular muito material que poderia explicar como que aqueles organismos, eles mudaram ao longo do tempo. Só que o Darwin, por ele ter tido uma criação dentro da igreja, né? Ele teve medo de jogar as suas ideias para frente e ser acusado, né, de ser herege, de dizer que ele estava pecando contra Deus, porque a ideia do Darwin, né, a ideia de evolução do Darwin, ela discordava da ideia criacionista. Então, o Darwin disse assim, cara, eu não posso publicar isso, né? A esposa do Darwin era muito religiosa, então ela ficava muito triste quando o Darwin queria publicar essas coisas sobre a evolução. Só que aí, muito tempo se passou e chegou um cara chamado Alfred Wallace. O Alfred Wallace. O Wallace, ele também viajou por muitos lugares do mundo. E o Wallace, ele escreveu um trabalho, né? E ele mandou esse trabalho para o Darwin. Ele mandou esse trabalho para o Darwin. E o trabalho do Wallace, ele chegava às mesmas conclusões que o Darwin chegou. Então, o Darwin pensou, cara, então o que eu cheguei à conclusão não é coisa da minha cabeça, é uma coisa que realmente acontece. Então, o Darwin pensou assim, se ele chegou às mesmas conclusões que eu e ele vai publicar, eu vou perder meu trabalho de anos. Então, o Darwin foi lá e publicou o trabalho dele pouco antes do Wallace, né? Então, existe até uma briga aí entre pessoas que são darwinistas, pessoas que acham que o Wallace, na verdade, o Darwin, na verdade, roubou o trabalho do Wallace e tal, mas não vamos entrar nesse mérito. O fato é que ambos fizeram as mesmas observações e chegaram à mesma conclusão, certo? Então, ambos criaram o que hoje a gente chama de teoria de Darwin-Wallace, certo? A teoria é do Darwin e do Wallace. Os dois trabalharam separadamente, mas chegaram na mesma conclusão, certo? Então, o que era que o Darwin e o Wallace diziam a respeito da evolução? Então, vamos pegar o mesmo exemplo aqui da girafinha, certo? Então, o que é que o Darwin e o Wallace pensavam? O Darwin e o Wallace pensavam um pouquinho diferente do Lamarck. Eles acreditavam o seguinte, que existiam dois tipos de girafa, certo? A girafa está cada vez mais feia, né? Eles acreditavam que existia a girafa do pescoço curto e eles acreditavam, nossa, mas agora ficou feio demais. E eles acreditavam que existiam as girafinhas de pescoço longo, certo? Então, eles acreditavam que tinha a girafa de pescoço curto e a girafa de pescoço longo, certo? Então, o que é que acontecia aqui? Ele acreditava, sim, que as girafinhas de pescoço curto se alimentavam das árvores mais baixas e as girafas de pescoço longo se alimentavam das árvores mais baixas e das árvores mais altas. Então,
A mesma coisa acontecia aqui, né? No momento de seca, no momento de estiagem, né? As árvores menores, né? Elas iam ser consumidas primeiro, né? Porque tinha competição entre as girafas do pescoço curto e a girafa do pescoço longo. Então, quando acabasse a comida das árvores baixas, só iam sobrar as árvores altas. Mas como as girafas de pescoço curto não conseguiam se alimentar dessas árvores mais altas, elas acabavam morrendo. Então, girafa morta não se reproduz, então elas não tinham mais filhos de pescoço curto. Enquanto as girafas de pescoço longo, Tá, e aí, mas como é alimento... que ela começou a existir então? Hã? E aí, mas como é que ela começou a existir então, já que ela não comia nem nada? Não, já eu explico. É, então, elas começaram a assumir, né? Essas daqui, que se alimentavam das árvores mais altas, elas conseguiam se reproduzir e ter filhotes que tinham o pescoço longo, certo? Aí, o Raendel fez uma pergunta interessante. Foi o Raendel, né? Ele perguntou como é que essas girafas aqui surgiram, né? Elas surgiram através daquele ancestral comum, certo, Rainha? Então, ó, surgiam girafas, né? Aí surgiam girafas que tinham o pescoço curto e o pescoço longo através das mutações, certo? Elas sofriam mudanças através das mutações, e aí, por acaso, surgiu uma girafa que tinha um pescoço longo e surgiu uma girafa que tinha um pescoço curto. Isso aqui por causa da mutação. Aí a seleção acontecia através de quem? Acontecia através do ambiente, né? O que é que condicionou aqui o desaparecimento das girafas de pescoço curto? Foi uma condição ambiental, né? Foi uma seca, por exemplo. A seca é uma condição ambiental. Então, o ambiente selecionou aquelas girafas que estavam mais aptas a sobreviver, que eram as girafas do pescoço longo. Por quê? Porque elas tinham aqui as árvores mais altas disponíveis para ela poder se alimentar, certo? Então, essa ideia de que o ambiente selecionava os organismos ficou conhecida como a lei da seleção natural, certo? O ambiente selecionava aqueles organismos que iriam sobreviver. Os outros organismos que não tinham a capacidade de sobreviver, eles não tinham adaptações suficientes para sobreviver, foram morrendo e foram sendo extintos, certo? Então, essa é a ideia de Darwin e Wallace. Eles fizeram a parte da seleção natural. Então, os organismos, eles vão surgindo de formas aleatórias, né? Surge girafa de pescoço curto, surge girafa de pescoço mediano, surge girafa de pescoço longo. Aquela que possui a melhor adaptação para aquele ambiente, para sobreviver naquele ambiente, é a que vai continuar viva. Compreende? Professor, Oi. você pode repetir bem o nome da lei, por favor? Lei da seleção natural. Na verdade, ela não é bem uma lei, né? Ela é uma hipótese, né? Hipótese da seleção natural. Você pode colocar só a Sim, seleção natural e mas faz essa todo lei só serve pros animais que se alimentavam de vegetais, Não, né? Porque, tipo, se porque um carnívoro não usufruía das vantagens não, eu ambientais entendo. para poder Sim, sim. sobreviver. Mas é o seguinte, Raendel, a gente está falando no sentido. Eu estou dando só um exemplo, entendeu? Mas, por exemplo, uma seca. William, por favor, desligue seu microfone. William, microfone. Oi, professor. É que eu tava coisando o negócio. Desliguei o microfone. Obrigado. É, então, ainda, numa seca, por exemplo, os herbívoros são afetados, né? Claro que eles são afetados. Mas os carnívoros também vão ser afetados. Por quê? Porque vai diminuir o número de herbívoros, né? Então, aqueles carnívoros que conseguirem caçar mais e têm mais adaptações para predação, eles vão sobreviver. E aqueles que têm menos capacidade de predação não vão sobreviver. Eles vão acabar morrendo. Compreendeu aí a ideia? Entendeu, Raíndo? Sim, entendi.
Beleza. Então, pessoal, dentro da ideia de Darwin e Wallace, os organismos, mesmo aqueles que são da mesma espécie, eles não são completamente iguais, né? Por exemplo, nós, seres humanos, acredito que todos são humanos aqui, é, nós temos, nós somos todos da mesma espécie, certo? Mas nós temos variações. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas variações pessoais, vocês têm, cada um de vocês tem suas variações pessoais, seja ela de cor, seja ela variação de sistema imunológico, tem gente que tem mais propensão de pegar uma doença, tem gente que tem menos propensão de pegar uma doença, tem gente que é mais resistente ao frio, tem gente que é mais resistente ao calor, tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar, tem gente que tem facilidade para engordar, tem gente que tem facilidade para Porque emagrecer. também 7 bilhões de seres humanos na face do planeta Terra, tem quase Exatamente. certeza que vai dar um bug ali no meio de cada um. Exatamente. Então, todos nós temos uma adaptação diferente. E estas adaptações aí, no momento de seleção, né, no momento crítico, no momento onde é necessário sobrevivência, né, os organismos que forem mais adaptados são aqueles que vão sobreviver, certo? Beleza, então, pessoal. Então, essa é a parte que a gente ia falar sobre. Essa é a parte que a gente ia falar sobre as teorias evolucionistas de Darwin e Wallace, certo? Agora, depois dessa parte aqui, eu vou encerrar a gravação. E aí, quem está na aula, fique aí que a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês, certo? Então, até mais para quem está assistindo depois. Você que está na aula agora, não saia daí.